luz aqui no nosso litoral, podemos acho que nos referir aos olhos assim, e que emana, né, energia para tantas pessoas, consola tantos corações, acolhe tantos amigos queridos, e por isso, né, eu trago aqui os mais sinceros sentimentos do Centro de Educação Espírita Boa Nova, lá de Santa Maria. Sei já que o nosso amigo Éder vai estar aí em breve, e essa é a ideia, que a gente possa sempre compartilhar a mensagem de amor, de aprendizado, de educação, de sentimentos que o Cristo nos proporcionou. E sem dúvida, sempre, né, gosto de agradecer, porque os mais necessitados são aqueles justamente que vêm aqui falar do tema, né? Que nós precisamos escutar às vezes 5, 6 vezes a mesma palestra para ver se aprende alguma coisa, né? Então, quero agradecer, né, ao convite do Edson, da Adriana, a oportunidade de compartilhar esse trabalho com a Giovana. E falar um tema que particularmente eu gosto bastante, né, porque eu trabalho na área da educação, que é a educação e paz na família. E junto a isso, considerando que nós estamos no mês de setembro, onde nós estamos levando também uma mensagem de luz para refletirmos a importância da preservação da vida, da promoção da vida, da promoção dos bons sentimentos, eu incluí, né, tomei a liberdade de incluir a reflexão da educação e paz na família, considerando o ponto de vista do sentido que a nossa vida tem. E me parece que, se nós estamos falando em educação e paz, nós precisamos saber qual o sentido que nós estamos imprimindo em nossa vida. Que escolhas nós temos feito quando, não só, né, com os nossos familiares, com os nossos filhos, sobretudo, mas com todas, né, as pessoas, as mais velhas, os irmãos, nós vamos nos relacionar e como podemos ser educadores de sentimento, porque essa é a tarefa talvez mais difícil, mas a mais importante da nossa jornada. E para que a gente possa se colocar numa situação de educandos, precisamos primeiro refletir que o Cristo dignou-se a vir entre nós, experienciar durante 33 anos todas as lições que hoje nós temos acesso, e deixou um rastro luminoso, um caminho, um percurso para que nós possamos seguir e saber como retornar de modo a encontrá-lo. Então, já temos pistas bastante importantes, bastante sérias para que nós possamos seguir para reencontrar o Cristo. Ele mesmo veio, testemunhou, ele mesmo nos mostrou qual é o caminho, e ele mesmo nos disse que talvez uma das atitudes mais importantes que precisamos desenvolver em nós é a paz. E aí, logicamente que essa paz se refere a gente aprendê-la e vivenciá-la no âmbito familiar, até para que a gente possa expandir e levar essa mensagem em tantos outros lugares. Mas eu pergunto aos amigos, qual é o sentido da vida? Ou qual é o sentido que eu estou imprimindo em minha vida? Qual é a lógica da minha vida? O que eu tenho priorizado? O que eu tenho feito com a minha vida? Eu gosto da minha vida? Ou eu gosto da vida que eu tenho levado? Será que eu tenho feito as melhores escolhas? E quando a gente fala do sentido da vida, ou qual o viés que nós estamos tomando, quais os caminhos que nós estamos buscando, eu me refiro sobretudo às escolhas espirituais, morais. Porque as escolhas materiais têm sido, via de regra, objeto de muito estresse, de um colapso muitas vezes, que nos leva inclusive a adoecimento, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico.
E aliás, é só a gente perguntar para os nossos familiares mais próximos quantas pessoas precisam de medicamentos. Inclusive para dormir, que é uma coisa tão simples, né? E tão boa de fazer um domingo de manhã. Mas a gente vai se assustar. Não só crianças, não só adultos, mas também as crianças, os nossos jovens, que ficam atordoados com tanto estímulo, com tantas possibilidades, com tantas aproximações com a mídia. E as pessoas vão ficando ansiosas, vão ficando tensas. E essa tensão também é gerada pela própria pressão do mundo material que nós temos. Onde nós cada vez precisamos trabalhar mais, para acumular mais, e a gente olha às vezes para nossa casa cheia de quinquilharia e sem nossos filhos, sem nossos pais próximos, porque nós acabamos dedicando muito mais tempo para acumular objetos materiais em detrimento do acúmulo de sentimentos, de experiências morais. E vejo que é tão interessante isso, porque às vezes eu me pego, e eu tenho tentado me policiar, inclusive tomando às vezes algumas atitudes mais drásticas comigo mesmo, né? Que eu estou num lugar que eu adoro estar, que é na casa dos meus pais, mas eu tô lá pensando em tudo que eu tenho para fazer. Todas as tarefas, os tantos de trabalho que eu preciso corrigir, os artigos que eu preciso produzir, as dissertações que eu preciso orientar. E não vivo o presente, porque eu estou sempre ansiosa com atividades que eu preciso cumprir. E nós precisamos começar a nos policiar. Quando eu tiro uma manhã, uma tarde, um domingo para almoçar com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, sair com um amigo, eu preciso estar presente, porque nós temos muitas distrações, muitas, a começar pelo WhatsApp. Então nós nos distraímos e acabamos não vivendo aquilo que é o mais importante, o mais valoroso do nosso processo, que é estar com as pessoas que a gente gosta. Ou às vezes não com as pessoas que a gente gosta, mas justamente para a gente aprender a tolerá-las, a reconhecê-las, inclusive como espíritos que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Mas a gente acaba vivendo essa roda viva, na qual nos coloca muitas vezes em processos de adoecimentos que são desnecessários. E quem poderá nos salvar? Se nós conseguimos, durante a humanidade, ainda dos últimos séculos, né? Se a gente for pensar há alguns milhares de anos, nós precisávamos subir em árvores para nos proteger, nós não tínhamos alimento, não tínhamos como acumular alimentos, precisávamos caçar, coletar diariamente, e hoje nada mais disso precisa. E essa evolução, ela nos possibilitou facilitar a vida material, para que a gente tivesse mais tempo para desenvolver a vida espiritual. E note que a gente tem ganhado mais anos na nossa vida, mas a gente não tem conseguido dar vida a estes anos. Vida na perspectiva que o Cristo nos ensinou. Porque acabamos nos distraindo, preenchendo o nosso tempo com coisas que não são tão necessárias. E basta a gente poder olhar como que nós organizamos a nossa própria semana. Como eu me relaciono com as pessoas que estão próximas de mim. Como eu vivencio até mesmo uma coisa simples que é o trânsito. Na qual a gente muitas vezes, né, se atropela, sai atrasado, reclama do outro. Então talvez o desafio para nós podermos cultivar a nossa paz esteja exatamente residindo nesse grande dilema. Temos mais anos, felizmente, mas precisamos dar mais vida a estes anos. Se nós já temos a consciência de que nossa vida não é do berço ao túmulo, e se não fosse assim não faria sentido nenhum, porque afinal de contas, se a nossa vida começasse no momento do nascimento e se extinguisse por completo na ocasião da nossa morte física, por que nós gastaríamos tanto tempo
amando um filho, amando os nossos pais, cuidando também das nossas condições objetivas de vida. Não teria sentido nenhum. E nós justamente somos convidados a entender esse sentido. E qual é o sentido que o Cristo vai nos imprimir, sobretudo em nossa vida terrena? Ele vai dizer que bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra. Quer dizer que ele está falando de uma mensagem material? Não. Ele está nos dizendo que nós precisamos desenvolver a nossa brandura, a nossa tranquilidade, nosso meio termo, nosso equilíbrio. Porque sim, somos espíritos que ainda estão em processo evolutivo. Iremos, se tudo correr bem, Deus nos ajude, reencarnar muitas vezes na Terra. Talvez não mais numa terra de provas e expiações, mas numa terra de evolução. E a gente sabe que nós estamos caminhando para esse processo de uma terra de evolução, um mundo melhor. E aqueles que não tiverem a conduta, não se faltarem moralmente por essa conduta, serão convidados a habitar outros mundos. E eu quero habitar este mundo junto com a minha família espiritual, que hoje alguns se fazem presente fisicamente comigo nessa jornada, mas também aqueles que estão na erraticidade, que estão na espiritualidade, para acompanhar a minha jornada aqui. Então, brandos são aqueles que possuirão a terra. E complementa que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí a gente tem que pensar, será que nós já somos pacíficos? Será que nós já estamos conseguindo desenvolver a nossa brandura, a nossa candura, né? A parte melhor de nós? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. E o Cristo, ele eu agreguei aqui, né? Mas ele agrega nos seus ensinamentos uma outra passagem que diz respeito a esta relacionada, onde ele ensina aos apóstolos que toda vez que eles visitarem uma vila, uma casa, ele diz: ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for digna, retorne a vossa paz para vós. O que ele está referindo aqui? É a vossa paz. Nós precisamos levar paz. Onde muitas vezes nós, inclusive, não seremos tolerados. Onde as pessoas muitas vezes vão nos tratar com desprezo. Vão nos tratar com repulsa. Vão achar que nós somos bobos. Mas essas pessoas que nos tratarem com hostilidade, talvez ainda não estão preparados para receber a paz que nós estamos aptos a transferir. Mas a gente precisa perguntar, será que eu já tenho essa paz? Em hebraico, a palavra paz significa, ou ela é composta por essas letras, lendo da direita para a esquerda. Então, ela é, né, porque a gente sabe que no hebraico não existiam vogais, inclusive, eram só consoantes, e eram desenhos que tinham um significado. E qual é o conceito de paz? Esse que o Cristo apregoou lá no Sermão da Montanha e depois nesse ensinamento aos apóstolos. Vejam que a primeira letrinha, que são uma espécie de um garfo, né, de 3 pontinhas, é o Shin. E ele se refere a um ponto de equilíbrio, sem extremos. O Lamed, que é a segunda, que parece um cajado, e esse cajado tem uma diferença porque ele tem uma pontinha para o céu, ele se refere do autocontrole, domínio dos sentimentos, pensamentos, ações, palavras. E por fim, o Mem, que é um quadradinho, e por isso ele refere, ou ele remete uma ideia de uma casinha, que tem a ver com a proteção. E aí nós precisamos entender que proteção é essa? Deus está no comando. Deus nos governa. Será que a gente consegue entregar para Deus
nossos sentimentos, nossas dificuldades, nossos medos, nossos equívocos, porque às vezes a gente está vivendo um processo de muita dificuldade, de adoecimento, não só físico, mas às vezes mental, de depressão, de ansiedade, de pânico. Será que a gente consegue entregar para Deus verdadeiramente os nossos problemas? Será que nós conseguimos nos autocontrolar? Já temos os nossos sentimentos dominados? Não temos ciúme? Não temos mais medo de compartilhar? Nós conseguimos ser verdadeiros o tempo todo? Conseguimos ser caridosos o tempo todo? Pensamos, falamos e agimos conforme Cristo nos ensinou? E por fim, já temos condições de não agirmos de forma extrema, não só com violência, mas de forma extrema, às vezes agressiva, nas nossas palavras, nossas atitudes. Se nós não conseguimos completar nenhuma dessas letrinhas, nós ainda não temos a paz que Cristo pediu que os apóstolos levassem às pessoas. E vejam o quanto, na verdade, essa é a nossa tarefa. E aí nós só podemos pensar que vamos levar esta paz para a nossa família na medida em que eu desenvolvo em mim a paz. Sob pena de eu levar muitas vezes a desordem, levar briga, discórdia, contradições, quando na verdade eu pego a origem desta palavra e eu preciso entender. Sem excessos, com autocontrole, nada mais tira a minha paz. E eu permito que a bondade de Deus reine sobre mim. Essa é a ideia do Shalom Aleichem, que é a paz sobre vós. Eu permito que aconteça esse processo. E isso é algo interessante, né? Porque às vezes a gente diz, mas o fulano tira a minha paz. Ele vem aqui em casa, tira a paz. Ninguém tira a nossa paz. Nós é que não estamos em paz. Nós não temos paz. Não conseguimos ainda ser equilibrados. Não nos autocontrolamos o nosso sentimento. Às vezes falamos o que não devemos. E não entregamos completamente a nossa vida a Deus. Desconfiamos, inclusive, de Deus, muitas vezes. Porque senão a gente não precisaria, recorrer, inclusive, a expedientes bem longe daquilo que o Cristo nos ensinou, que é o caminho para Deus. Por meio da prece, de forma absolutamente desprovida de interesses, só na lógica de agradecer. Mas a gente às vezes não consegue fazer isso. E o que a gente precisa então fazer para a gente ir adquirindo esta paz? Cristo nos ensina que nós precisamos imprimir uma identidade na nossa vida. E percebam que hoje a nossa identidade está muito atrelada, inclusive, ao nosso trabalho. Quem é a Sheila? A Sheila é a professora da universidade. Não, essa não é a minha identidade. Porque a gente tem que pensar na nossa identidade moral. E toda vez que eu digo que minha identidade moral é rabugenta, rancenta, mal-humorada, eu estou indo para o lado equivocado. Porque Cristo espera que nós possamos saudar as pessoas. Saudai, esse é o convite. É levar coisas boas para os outros. É eu transmitir o melhor que eu tenho. E aqui eu sempre trago uma relação que eu particularmente acho que, para mim, responde, ou me faz compreender. Não necessariamente agir, Eu também ainda tenho bastante coisa para melhorar. Mas que me faz entender. Vocês já notaram que quando vem uma visita na casa da gente, a gente serve cafezinho nas nossas porcelanas, oferece uma taça de cristal, coloca os melhores talheres, quando na verdade nós deveríamos usar o melhor que temos para a nossa família, para nós tomarmos o cafezinho que nós queremos na hora que a gente quiser, com a melhor louça que nós temos. Pode ser uma caneca, estou trazendo a porcelana, porque, antigamente a gente fazia um enxoval
E eu tenho lá uma montanha de porcelana, né? E aí eu me dei conta que eu preciso usar essa porcelana, essa xicrinha de porcelana. Levei num lugar que eu gosto para compartilhar com os meus colegas, que é o único lugar que eu tomo café, que é o meu trabalho. Então eu levei para lá. E o que a gente oferece para os nossos familiares? É o mau humor, nosso cansaço, nossa indisposição. Muitas vezes reclamamos, xingamos. Vocês xingam uma pessoa estranha? Só no trânsito, né, às vezes. Mas assim, de um modo geral, a gente não sai xingando as pessoas, falando mal. Por mais cansado que a gente esteja, por mais mal-humorado que a gente tem, de um modo geral, a gente costuma tratar bem pessoas estranhas. E o que a gente faz quando chega em casa? Parece um furacão, sai gritando com todo mundo. E as crianças nunca nos tiram a paciência, nós que estamos sem paciência quando chegamos em casa. Né? O marido, a esposa, não tira a paciência, que a gente já não tem essa paciência. Então nós temos que cuidar para viver com equilíbrio, evitar extremos, falar menos, não falar às vezes demais, falar mais baixo, não ficar gritando. E também os outros equilíbrios objetivos, não comer demais, não dormir demais, não dormir de menos, não beber demais. Tudo tem que ter um equilíbrio. Identificar as nossas más tendências, porque ali é que residem as provas e expiações. Se eu tenho uma má tendência, é ali que eu preciso trabalhar. E a gente sabe o que a gente tem de pior, cada um sabe. Então se eu sou uma pessoa que, né, vou lá, compro um carro novo, fico lá no sábado bem feliz com o meu carro novo, de repente o vizinho chega com um carro melhor. Pá, estragou o sábado, o domingo, o resto da semana. Porque eu sou invejoso. Em vez de eu aproveitar aquela coisa que eu recém acabei de comprar, com o meu trabalho, com a minha dedicação, abrir mão de outras coisas. Não, eu fico triste porque o vizinho comprou melhor. Então eu preciso identificar as minhas más tendências, se é a inveja, se é o ciúme, se é o autoritarismo, né? Se é essa lógica às vezes de subjugação, as pessoas têm que estar subjugadas a mim, eu preciso lidar com isso. Por quê? Porque a proteção divina, ela cria imunidade contra fatores que são distúrbios. Então nós temos que se dar conta disso. Se eu me dou conta, Deus está comigo. Se eu estou me esforçando para mudar, Deus está comigo. Porque esse é o movimento que a gente precisa imprimir. E sempre a irritação, quando a irritação nos visita, que nós possamos guardar ela em silêncio. Porque a cólera é sempre uma tempestade magnética. Vocês já notaram, quando a gente fica com raiva, explode? A gente não explode sozinho, a gente leva todo mundo que está na volta. Desarmoniza completamente todo mundo que está próximo. As pessoas ficam tristes. Então a vossa paz tem a ver com uma construção e uma formação da paz que é nossa, que é mérito nosso, que foi gerado dentro de nós. E aí a gente tem que pensar, como é que a gente mantém um padrão vibratório elevado quando a gente tem um dia ruim, quando as coisas não saem como a gente gostaria. E aí Cristo nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus faz da brandura, da moderação, mansitude, afabilidade, paciência uma lei. Então, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. E o fraco e o pacífico já não serão mais explorados. Mas como é difícil a gente mudar isso. Lidar com a cólera. Lidar com a nossa raiva. Porque no fundo, nós ainda somos crianças que queremos que as coisas sejam como a gente quer. E não como Deus quer. Por isso que a gente não entrega a vida muitas vezes para Deus. Porque a gente ainda é criança birrenta. Se revolta, se rebela, não tem paciência. Então, lá no Evangelho vai dizer, se ponderasse que a cólera em nada remedeia e que lhe altera a própria saúde, compromete a vida, conheceria ser ele próprio a sua primeira vítima.
quando a gente fica com raiva, fica encolerado, eu sou a primeira vítima, eu mesma. Eu desorganizo inclusive meu sistema imunológico. Eu desorganizo as minhas células. Eu faço com que a minha bile trabalhe muito mais. Eu derramo fel no meu estômago. Eu fico com dor de estômago. Eu fico com azia. Eu fico doente. Posso desenvolver um câncer. Meu sistema imunológico vai para as cucuias, né? Nós precisamos nos dar conta de que o mais prejudicado somos nós mesmos em atitudes de raiva, onde nós não conseguimos manter a nossa paz. E aí, Chico Xavier nos convida a pensar que nós precisamos ser comedidos nas palavras e devemos ser tardios em irar-se. Não, só Chico mesmo, né? Peraí, não vou ficar brava agora, vou ficar daqui a umas horas, né? Não, a gente não consegue, né? A gente fica na hora muito furiosa, né? Acontece aquilo ali, uma contrariedade, uma dificuldade, a gente fica muito enlouquecido. A gente às vezes não se controla. E o que o Chico vai dizer, ele espera um pouco para ficar bravo, né? Aí depois a coisa já passou. Bota água na boca, conta até 10, nem tem que contar até 1000, né? Mas a gente precisa lidar com isso. E um estudo norte-americano aponta que a atitude da pessoa que fica com muita raiva, que fica encolerada, a primeira coisa são as amígdalas crescerem. E são elas que disparam para o nosso córtex cerebral frontal que nós estamos numa situação até mesmo de perigo. E aí eu brinco sempre, eu gosto de contar isso, né, aqui no estudo, eu brinco porque eu não tenho mais amígdalas, então eu já sou bem calminha, né, mãe? Mas é assim, a gente tem que se reconhecer como alguém que ainda está em processo, porque senão a gente age como feras. E aí vem a outra parte que Chico Xavier nos convida a pensar, e lá no Evangelho: obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão, ou seja, eu sei que eu preciso obedecer uma lei, uma regra, uma norma. E quantas vezes a gente não obedece, né? É uma coisa tão simples, a gente se acha tão racional, tão evoluído já intelectualmente. E a gente fere as normas, anda mais rápido que deveria, sonega impostos, fura a fila, vai rapidinho para estacionar na vaga do outro. A gente fere as leis assim, num piscar de olhos. Então imagina para a gente desenvolver a resignação, que é o consentimento do coração, que é a caridade pura. E aí Chico diz: ser resignado é estar em paz com Deus. Olha que lindo. E aí eu trago a história de Jerônimo Mendonça Ribeiro, que eu particularmente adoro, são muitas as histórias. Jerônimo é um rapaz que, muito jovem, começou a questionar-se sobre a vida. E certa vez ele foi a uma mesa mediúnica, porque ele estava com algumas dúvidas de por que os avós haviam falecido, desencarnado. Ele estava muito angustiado e queria respostas. Então, naquela vez, ele era um rapaz forte, alto, né? E veio uma mensagem que até o médium disse: acho que eu não vou ler essa mensagem, veio uma mensagem para Tarzan, né? Daí o outro disse: não, mas vamos ler. De repente alguém se reconhece como Tarzan. E aí ele chamou, né? Tem um Tarzan aí na plateia, e ele levantou o dedo: sim, é meu apelido, né? O Jerônimo. E o Jerônimo, com 15 anos, desenvolveu uma doença degenerativa, a qual colocou-o em cama. Ele só tinha a fala e a audição, a visão muito pouca, mas nunca deixou de ser um palestrante espírita maravilhoso, um estudioso, resignado, um exemplo de vida, com uma paz absolutamente desenvolvida. E naquela ocasião, a mensagem mediúnica que veio foi a seguinte: Tarzan, segura firme no cipó da vida, que a trajetória vai ser longa. E aí, um ano depois, ele teve esse diagnóstico. Aos 20 anos ele já estava acamado, mas nunca se deixou abater pela sua doença, porque ele era um testemunho vivo de resignação. Então, certa vez,
para a gente não distrair. Certa vez ele ia receber um senhor que vinha de São Paulo, que ele morava no interior de São Paulo. Ele iria receber para fazer um atendimento fraterno, porque esse senhor estava à beira do suicídio, pois havia perdido todo o seu dinheiro, tinha feito um mau negócio, vendeu sua fazenda e tinha ido à bancarrota. Então um amigo dele, ao ver que ele estava correndo risco de suicidar-se, disse para ele: não faz nada, vai lá conversar com o Jerônimo Ribeiro. Ele disse: mas eu não tenho nem dinheiro para passagem. E ele disse: não, eu te pago, vai lá. E ele chegou lá um tanto quanto contrariado, adentrou a casa espírita na qual o Jerônimo trabalhava, e na antessala ele ouviu uma gargalhada, falando alto, uma rezadeira, e ele já se revoltou, já veio aquele fel, né? Ele disse: mas como assim? Uma pessoa tão alegre, tão feliz, não sabe nada de sofrimento, como é que vai entender o meu sofrimento? Então ele adentra e encontra o Jerônimo deitado sobre a sua cama. Ele usava um saco de 5 quilos no peito para auxiliar a respiração dele, porque ele já não conseguia mais respirar. Então, desenrola-se, né, o diálogo entre Jerônimo e este senhor. E ele disse, né, mas você é feliz, como é que você vai me ajudar? Então Jerônimo humildemente respondeu: meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo. Você perdeu uma fazenda maravilhosa. Mas vamos supor que essa criatura que ele comprou a fazenda voltasse agora e perguntasse: você quer trocar a fazenda por um olho seu? Ele: não, o olho não, o olho é muito precioso. Então, vamos supor pela fala. Ah, que bobagem, também não. Que conversa, onde é que se viu isso? E aí, Jerônimo dá a lição, né? Meu amigo, cheguei à conclusão que você não é pobre, você não é miserável, você é arquimilionário das bênçãos de Deus. Então ele tinha tudo, ele andava, ele sorria, ele se comunicava, ele tinha autonomia, coisa que o Jerônimo não tinha. Então ele era arquimilionário. E quantas vezes nós nos revoltamos, sendo que, pela minha visão aqui limitada, nenhum de nós tem dificuldade, por exemplo, de escovar os dentes. Pense quantas pessoas não conseguem sequer pentear os seus cabelos ou escovar os dentes, sequer vir até a casa espírita sozinhos. Então, às vezes a gente reclama por perdas materiais, quando na verdade isso não deveria nos tirar a paz, não deveria acabar com o nosso dia, porque os problemas vão acontecer. Nós seremos visitados por perdas, por morte, por doença, por separações, fim de um casamento, fim de um trabalho, mas a vida é feita disso, de início, meio e fim. Mas o fim não representa o término, é apenas uma outra etapa que virá. Para isso nós precisamos exercer a paciência, porque quando esses problemas chegarem, e via de regra os problemas chegam por invigilância nossa, diz Chico, nós temos que estar preparados, porque anjo, meus amigos, não é de cristal. Anjo é o ser mais resistente que tem na nossa vida, próximos de nós, os anjos guardiões. Por isso, nós precisamos nos fortalecer, para que a gente dê conta das vicissitudes, que não são poucas na nossa trajetória. Não são poucas. E quem ainda não foi visitado por doença, por dificuldades, prepare-se, que elas virão. São inevitáveis na nossa trajetória. Estamos aqui em provas e expiações e elas virão. Então nós precisamos preservar-se na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal. Percebe? Nós temos que perseverar no bem, porque para que a gente possa controlar essas circunstâncias, nós precisamos primeiro chefiar as nossas emoções, com equilíbrio e discernimento. Será que a gente consegue? Acho que sim, às vezes, mas muitas vezes nós não temos a persistência
suficiente para dar conta dessa realidade. E aí, para que um homem ou uma mulher sejam filhos da paz, é importante, é fundamental que nós possamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Cessar as vozes da inadaptação da vontade divina. Nós já sabemos o que Deus espera de nós. Nós é que muitas vezes nos revoltamos e queremos fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer. Mas é preciso persistir, trabalhar no bem, trabalhar em nós as coisas que ainda não estão bem. Entra o compromisso fundamental, trabalhar e auxiliar os nossos filhos nessa edificação. Porque se eles foram confiados a nós, é porque nós deveríamos fazer isso. É o nosso compromisso. E aliás, se eu pudesse dizer, ou revelar algo que não é nenhuma novidade, mas dizer algo para os jovens, que os jovens também às vezes não conseguem ter a percepção da vida que é longa, eu diria que devem agradecer todos os instantes aos seus pais, porque os pais nos deram a melhor coisa, a coisa mais importante, que é essa nossa vida física. E às vezes a gente não consegue se colocar em posição de agradecimento. A gente se revolta, a gente reclama. E nossos pais não poderiam ter 5 minutos depois desaparecidos, como às vezes acontece, sobretudo com a figura do pai. Não importa, ele já deu a melhor coisa e a mais importante para a nossa vida. Mas a gente precisa cessar as vozes da inadaptação, porque senão a gente fica sempre reclamando, não consegue resignar, não consegue ter paciência. Se foi assim, é parte da expiação, é parte da prova. Retoma e vai. Apesar dos pais, os filhos sobrevivem. E até vira uma coisa mais ou menos, vem aqui, vem dar até palestra, sobrevivem, vão adiante. E nós precisamos entender isso, que o ensinamento é desenvolver esses sentimentos, para que a gente possa ir além, dar o passo à frente. E o sentido da vida que nós temos é sempre pensar que Deus nos deu o espírito de luz. Não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e moderação. Está aqui a receita. Está aqui. Deus nos deu o espírito não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então não nos faltam recursos de trabalho espiritual. A todo irmão que deseja. Nós podemos a qualquer tempo fazer uma nova rota, reconstruir o nosso caminho, voltar e pedir perdão ou perdoar alguém que nós achamos que nos magoou. Eu brinco sempre, Às vezes alguém bota lá uma mensagem no Facebook e a gente já tá com aquela pessoa meio atravessada. Ai, foi indireta para mim. A pessoa nem sabe que vocês existem, Desencana com isso. Se você acha que fez algo errado, peça perdão. Se a pessoa lhe fez alguma ofensa, perdoa. Porque nós vamos ter que conviver com essa pessoa talvez por muitas encarnações. É melhor acertar agora. E não nos faltam recursos de trabalho espiritual. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza, pela ingratidão. Essa é a nossa jornada, porque seremos muitas vezes identificados sim como ingratos. E aí o que a gente faz? Vamos abraçar a renovação espiritual, porque sempre seremos contraditados, porque existem muitas ainda arestas a serem cortadas, muitas sombras permanecem. E a gente precisa seguir adiante, nem diz Chico. Testemunho da consciência na convicção que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Paz em nós. Então que nós possamos fazer essa reflexão e tornar a paz uma regra e não uma exceção.
a exceção que muitas vezes reina nesse tempo que a gente está aqui na Casa Espírita. E que faltando 10 minutos, às vezes, para a palestra, eu já estou pensando o que eu tenho que fazer em casa, as roupas que eu tenho que tirar do varal. Vamos aproveitar cada instante para exercitar a paz interior, para que aí sim possamos ser herdeiros da terra e, quiçá, um dia, o reino de Deus. Tenhamos todos uma semana maravilhosa, abençoada. Agradeço a oportunidade sempre de estar aqui com vocês e que estejamos com a paz de Deus. Muito obrigada.